Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Copa do Mundo, que é sempre um tema empolgante para quem é fã, obviamente, e eu sempre falo que para mim não tem nada maior do que Copa do Mundo quando a gente fala em futebol, por mais que tudo seja muito interessante, muito legal de acompanhar, mas a Copa do Mundo é sempre um momento mais aguardado. E hoje a gente teve a definição, a divulgação das datas da Copa do Mundo de 2022. E tem alguns pontos que a gente pode tocar aqui ao falar um pouco sobre essa distribuição. Algumas coisas não eram novidades, outras são. Algumas questões foram até muito comemoradas, eu senti um pouco isso no próprio Twitter, com muita gente mandando mensagem falando sobre isso, e eu até acabo indo um pouco na contramão. Principalmente a questão do número de jogos por dia, as maratonas que a gente vai ter dentro da Copa do Mundo. Então eu convido você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho também aqui embaixo e deixa nos comentários se você gostou ou não dessa novidade da Copa do Mundo de 2022, que será ter rodada quádrupla todo dia dentro da fase de grupos. Então serão aí 12 dias seguidos com 4 jogos por dia, sendo que nos primeiros 8 dias, ou seja, nas duas primeiras rodadas da fase de grupos, serão jogos em 4 horários seguidos. Então vai ter um jogo atrás do outro, uma maratona para acompanhar dentro da fase de grupos. Sei que muita gente adorou essa ideia, adorou essa maratona, adorou essa sequência. E é empolgante de fato, porque são jogos relevantes, são jogos de Copa do Mundo, então qualquer jogo ganha uma relevância muito grande, ganha uma repercussão muito grande, não importa muito quem tá jogando, é jogo de Copa, então vale demais. Só que eu acho que tem alguns pontos importantes, até como contraponto para fazer em relação a isso. Porque vamos lá, né? O que a FIFA divulgou? Que a Copa do Mundo de 2022 vai ser realizada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. Até aí sem novidade, isso já vinha sendo tratado dessa forma há muito tempo. A ideia da Copa do Mundo ser no fim do ano também já se sabia há anos. A própria candidatura, né, do Catar estava baseada nessa mudança de calendário mesmo, até por conta do calor, por mais que exista toda uma questão de estrutura sendo desenvolvida para isso no Catar, para a Copa de 2022. Enfim, as questões relativas à escolha do Catar, e muitas são extremamente discutíveis, no mínimo polêmicas, para não dizer várias absurdas, mas isso acaba que, de certa forma, já passou a etapa disso, né? Embora os problemas devam ser, obviamente, precisam ser investigados, questionados e tudo. Mas não é o ponto do vídeo hoje. Então, eu vou ficar muito restrito à questão do impacto das datas para a Copa do Mundo. Então, vamos lá. Como eu falei, de 21 de novembro a 18 de dezembro. Muita gente já vai reparar logo de cara a questão de não ser um mês de Copa, é um pouco menos, de fato. Isso acaba impactando na segunda etapa disso aqui. Muita gente fala, pô, geralmente é um mês certinho, às vezes é no mesmo dia do mês seguinte, né? A final em relação à abertura. Tem uma diferença importante aqui, que é justamente a mudança da fase de grupos. Então, se eu falei que a gente vai ter rodada quádrupla durante toda a fase de grupos, com exceção da terceira rodada, que obviamente tem aí a rodada final da fase de grupos, tem os jogos do mesmo grupo acontecendo no mesmo horário, né? Isso já acontecia antes, é o mais correto a se fazer. Agora, as duas rodadas anteriores serão sempre de 4 jogos no dia. Ou seja, o primeiro dia de Copa do Mundo já vai ter logo de cara 4 jogos. Os 2 jogos do grupo A, os 2 jogos do grupo B. O segundo dia já tem os 2 jogos do grupo C, os 2 jogos do grupo D. E assim vai. A gente estava acostumado a um outro modelo, né? Então se a gente quiser trazer isso para números, a Copa do Mundo de 2018, por exemplo, teve 15 dias de fase de grupos. Se a gente for olhar os 48 jogos que são distribuídos, né, são 8 grupos, 6 jogos dentro de cada grupo, então 48 partidas dentro da fase de grupos. Essas 48 partidas foram distribuídas dentro de 15 dias. Dessa vez serão as 48 partidas distribuídas dentro dos 12 dias, o que dá exatamente essa ideia de 4 jogos por dia. Antes, nas últimas Copas, a gente geralmente tinha um dia de 4 jogos. Aquela maratona que muitas vezes era o segundo dia de Copa do Mundo. Muitas vezes você tinha no dia da abertura só a abertura, e aí depois um dia com essa maratona de jogos. E depois 3 jogos por dia. Isso era o comum das Copas anteriores. Isso significa exatamente o quê? Quando a gente traz para uma questão um pouco mais global, um pouco mais macro, aí, saindo da questão específica do calendário. Isso significa uma fase de grupo sendo realizada em menos tempo. Tem a ver com otimizar o tempo dentro de um calendário que vai trazer dor de cabeça para muita gente. Afinal de contas, a Copa vai ser disputada no meio da temporada europeia, né? Ainda não se sabe exatamente como a Europa vai ajustar o seu calendário, pensando numa Copa do Mundo que acontece nos meses de novembro e dezembro, quando está tudo em andamento, os campeonatos nacionais, as competições internacionais, como a Champions, por exemplo. Então, esses são alguns obstáculos já conhecidos, não são de agora. Essa já era uma questão, uma reflexão importante há algum tempo.
Mas qual que é um outro ponto aqui? A previsão que se tem é de que os clubes só precisem liberar os seus jogadores para a Copa do Mundo uma semana antes do início da Copa. Então vai ser uma Copa do Mundo de um período de preparação menor do que a gente está acostumado. E mais do que isso, se você acaba achatando essa fase de grupos, você traz uma outra questão, que é um menor tempo de recuperação e preparação entre os jogos. Vamos pegar 2018 como parâmetro. Geralmente o que se tinha ali era a ideia de 4 dias entre um jogo e outro, ou 5 dias, dependendo do caso. Dessa vez, o time que começar, por exemplo, vai ter jogo dia 21, dia 25, dia 29. Para os times do grupo A, os times do grupo B. Essas seleções vão jogar 21, 25, 29. Aí, grupos C e D, 22, 26 e 30. Ou seja, você vai ter ali um espaço mais curto, um dia a menos do que muitas vezes no formato anterior, em que, se fosse o mesmo formato, provavelmente teria jogos, vamos lá, 21 para pegar o dia de abertura da Copa, 21 e não 25, aí seria 26. E não 30, seria no dia seguinte. Enfim, essa que é a questão aí. Acaba reduzindo um pouco o tempo. Então, se você já vai ter menos tempo de preparação antes da Copa e menos tempo de recuperação e preparação entre os jogos, isso gera um clima de maratona para times teoricamente menos preparados. Isso pode ter um prejuízo do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, do ponto de vista de qualidade mesmo. E a gente já debate tanto como nos últimos tempos, né, não só nos últimos anos, como o futebol de seleções se tornou um futebol inferior tecnicamente ao futebol de clubes. Isso tem muito a ver com a questão de calendário, com a questão de preparação, de tempo junto mesmo. Fica difícil até você traçar um paralelo entre as duas coisas, porque são universos diferentes, são tipos diferentes de jogos, competições, preparações, reuniões entre elencos. Então esses são alguns tópicos bem importantes. E mais do que isso, acho que aí tem o outro lado, que é um lado muito mais afetivo mesmo, um lado muito mais de gosto pessoal, que eu não gosto da ideia dos 4 jogos por dia. Porque eu acho que vira uma maratona muito grande, você de certa forma banaliza o clima espetacular que é você dar o devido valor para cada jogo de Copa do Mundo. Eu posso ser o diferentão nesse caso, mas eu adoro a fase de grupos da Copa do Mundo. É o meu momento favorito de qualquer Copa. Principalmente as 2 primeiras rodadas, porque aí você ainda não tem jogo no mesmo horário, todas as grandes histórias aparecem, tá todo mundo ali vivendo uma competição, seja o sonho distante, seja o clima de estreia, seja a pressão do favoritismo, a necessidade de ser protagonista. Você tem 32, né, nesse formato, isso é bom lembrar, 48 seleções serão para outra Copa, para 2026, então 2022 ainda com 32 seleções. Então você tem 32 grandes histórias se enfrentando ali. E acho que você jogar mais um jogo por dia traz alguns efeitos que sim, são legais se você parar para pensar que, pô, vai ter jogo o dia inteiro para ver. Nos horários de Brasília, os horários serão, né, 7, 10, 1 e 4 da tarde. 7 da manhã, 10 da manhã, 1 da tarde e 4 da tarde. Os horários dos 4 jogos nesses dias de rodada quádrupla. Então, realmente, você acorda cedo, vai ver jogo e só vai parar já quando tiver quase de noite. Vai ser sensacional, não tem como achar ruim. Na hora que chegar a Copa, a empolgação vai ser igual. Mas eu acho que do ponto de vista de concentração, até seja para analisar, para curtir ou para valorizar mais, eu prefiro 3 jogos por dia, distribuindo e ganhando alguns dias a mais de jogos, podendo dar o devido valor para cada jogo, do que ficar atropelado, tendo que acompanhar um jogo atrás do outro, o que é muito difícil até do ponto de vista de concentração, de conteúdo, de tentar acompanhar da melhor forma possível cada time, cada seleção, cada história, cada preparação, o estudo de cada momento, do que representa cada jogo, de quais são os cenários e jeitos de jogar de cada time. Então, por uma questão de preferência pessoal, e aí você fica à vontade para opinar aqui embaixo, eu tenho certeza que muita gente vai adorar a ideia dos 4 jogos por dia, e eu confesso que acho que em outros momentos, em outras Copas, eu acharia sensacional também. Atualmente, e aí eu acho que é uma questão que pode ir mudando de acordo com o momento, percepção, até com a relação com a Copa do Mundo, né? A minha relação com a Copa do Mundo é 100% trabalho, quer dizer, 100% não, porque eu me divirto muito também e adoro, mas é um trabalho muito prazeroso, não deixa de ser trabalho, mas vira aquela questão de 24 horas por dia pensando e respirando Copa do Mundo. Isso não muda, não aumenta ou diminui por ter 3 ou 4 jogos no dia, mas eu acho que ter 3 jogos no dia faz com que a gente aumente o número de dias com jogos, e isso acaba sendo mais legal e mais prazeroso ainda. Não vai ser ruim com 4 jogos no dia, mas vai ser diferente, e acho que vai até, de certa forma, ser um pouco cansativo, no sentido de você ter tantas horas, são no mínimo 8 horas quase seguidas, de futebol com bola rolando.
Fora a preparação, aquela 1 horinha entre os jogos, já é o tempo de sair a escalação, pensar o que pode ser, tentar situar ali os cenários dos jogos, o que é muito legal. Como eu disse antes, acho que nada se iguala ao clima de Copa do Mundo. Um outro aspecto que vai ser curioso, porque é uma particularidade da Copa do Mundo no Catar, vai ser a questão dos deslocamentos. Como os deslocamentos são curtos, é possível, será possível, para quem estiver cobrindo a Copa ou indo para assistir a Copa lá também, será possível ver mais de um jogo em lugares diferentes no mesmo dia. Porque, como as distâncias são curtas, você consegue ver o jogo das 7 da manhã no horário de Brasília, e depois ir assistir o jogo da 1 da tarde no horário de Brasília, em outro estádio, em outra cidade, às vezes das 4 da tarde. Então isso vai transformar também essa experiência da Copa do Mundo em algo diferente para o público que for até lá, para a imprensa que for até lá, para quem estiver lá, né? Seja jogando, cobrindo, assistindo, curtindo, não importa como. Todo mundo que vive a Copa do Mundo à sua maneira vive curtindo e vive gostando do que está acompanhando. Enfim, são algumas mudanças, acho que tem algumas reflexões importantes aí, mas acima de tudo é uma questão de gosto. Quero saber o de vocês. Se vocês gostam mais dessa ideia dos 12 dias de fase de grupos com 4 jogos todo dia, ou se você preferia um pouco mais, 15 dias com 3 jogos por dia. Claro que isso não se aplica à fase de grupos como um todo, né? A terceira rodada, como eu disse, vai continuar sendo como sempre foi. Mas enfim, a Copa do Mundo tá distante ainda, bastante coisa para acontecer até lá, mas é claro que quando surge alguma novidade nesse sentido, sempre já gera alguma expectativa e sempre todo mundo já começa a pensar como vai ser essa maratona diária, passar aí tantos dias seguidos vendo 4 jogos de Copa do Mundo por dia. Quero saber de vocês, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, deixe o seu comentário, que eu quero saber o comentário de vocês. Um abraço, até a próxima.